noite, Farol. Boa noite, gente. Como vocês estão? Animados? Pessoal, comeu muita carne ontem, que esteve no encurta. Quem não comeu ontem, comeu hoje. Alguns comeu ontem e comeu hoje. Outros não, né, gente? Porque não existe só gente que come carne, né? Tem gente que prefere alface, pepino. Não é o meu caso. Eu gosto, mas nem tanto assim. Que bom, gente, estar aqui com vocês. Que bom, sempre muito bom. É sempre uma alegria estar aqui compartilhando o Evangelho com vocês aos domingos. Nós estamos na nossa série Nossa Cidade, considerando aquela figura de linguagem de Augustinho sobre a cidade dos homens e a cidade de Deus, e não necessariamente a cidade de Olinda. Nossa cidade tão bela, e hoje falando sobre casa. Olinda tem as suas casas coloridas, as emblemáticas casas coloridas. E dizem que as casas eram de cores diferentes e muito coloridas assim, porque na época as casas eram reconhecidas pelas suas cores e não pelos números. Procede isso, gente? Entendedores da história da cidade? Curiosidade, foi isso que me contaram. Tá certo que toda vez que você paga um guia turístico na cidade, ele conta uma história diferente, mas eu ouvi essa e achei bastante curioso. Se você tiver outra versão, depois você me conte, assim a gente corrige depois. E hoje falando um pouco sobre essa casa da responsabilidade. Dentro de casa existe uma coisa chamada responsabilidade. Embora a gente não use essas palavras, a mãe, ela cresce dizendo para a gente: você precisa colocar o seu calçado no lugar certo. Você precisa colocar a sua sandália. Você não pode andar descalço. Quando você acordar pela manhã, você dobre as suas cobertas, você arrume o lençol do seu colchão, ou coisa do tipo. Você pega o seu prato e você leve à pia, e você vai evoluindo, vai subindo de nível, seu salário vai aumentando, e a mamãe diz assim: agora você lava a louça, agora você guarda a louça. Essas coisas vão acontecendo. Aconteceu alguma coisa do tipo com vocês? As coisas vão evoluindo e a gente vai ganhando outras responsabilidades. E que coisa boa era quando a gente acordava pela manhã e o cafezinho estava lá pronto. Minha mãe é assim, ela acorda e a gente levanta como num passe assim de mágica, tá tudo lá, quentinho, prontinho. Minha mãe gosta bastante de cozinhar, então sempre tinha um pão, um bolo, sempre tinha uma surpresa muito boa. E quando chegava da escola, no almoço, o almoço estava pronto. E aí você comia aquele, às vezes, o arroz e feijão, que chega uma idade da vida que a gente sente falta só do arroz e do feijão da mãe, dos pais, dos avós, e não naquelas coisas que estão no entorno disso. Mas aos finais de semana, a gente acordava mais tarde, o café estava por lá, e o almoço, aquela lasanha, aquele estrogonofe, maravilhoso. No final do dia tinha janta pronta, e quem sabe antes de dormir, aquele lanchinho, ótimo, maravilhoso. A gente casa, gente, e a gente descobre que esse negócio tinha que comprar, tinha que pagar. E que se quiser café na mesa, você tem que levantar e tem que fazer. Aconteceu isso com vocês? Lá em casa acontece essa coisa aí. Que se não levantar para fazer, ou eu ou minha esposa, a gente fica sem comer. E se não pagar, você vai no restaurante também e não come. Ou você sai correndo. E que eu não indico para ninguém. Alguém pode correr atrás de você. Muda a coisa da responsabilidade. Era só ser filho e com muita revolta dizer assim: eu não quero mais morar nessa casa. Eu vou fugir de casa. Eu não vou mais dormir aqui. Se a gente faz essas coisas quando é criança. E depois que casa, a gente quer ir para a casa do pai e da mãe, porque lá tinha tudo e era muito fácil, era muito amor e muito cuidado. E agora a gente precisa amar, 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 apesar de não nos sentir tão amado assim, às vezes. E vou aprendendo, inclusive com a minha filhinha, que agora ela aprendeu a usar muito mais a palavra não do que alguns meses atrás. E eu pergunto para ela: você ama o papai? E ela: não. E eu preciso engolir a tristeza e dizer: mas o papai te ama mesmo assim, filha. Eu espero que ela esteja querendo dizer sim. Que tudo vale não. O papai é bonito? Não. Eu não sei se é não mesmo.
mas eu acho que é um sim. Responsabilidade, gente. Responsabilidade. Parece coisa de adulto e parece uma coisa, assim, difícil de acontecer. Eu lembro de um episódio triste da minha casa. Os meus pais viajaram mais de um mês, coisa do tipo. Eles precisaram viajar para uma cidade e resolvendo alguns problemas de igreja, meu pai como pastor e como presidente da denominação dele, e ficou muito tempo fora. Viajou meu pai, viajou a minha mãe e meu irmão mais novo e a minha irmã, a menina. Ficou eu e o meu irmão em casa. Naquela época, eles tinham adotado um cachorro. E eles tinham porque, assim, não era meu. Se não era meu, eu não ia limpar nada dele. E aquele cachorro, ele tinha o dom de acabar com o nosso quintal. Eu não sei se você conhece Londrina, ou o solo de Londrina, é vermelho aquela coisa lá. E se você deixa o seu filho brincar, você só identifica ele pela arcada dentária e pelos olhos brancos ao final do dia. E o cachorro deixava o nosso quintal destruído, com terra para todo lado. E eu e meus irmãos entramos numa crise de responsabilidade profunda. 2 adolescentes com muita vontade de sair no tapa, no soco mesmo, para resolver essas questões. E eu, mais novo, eu sabia que eu ia apanhar se eu entrasse numa coisa como essa. E aí a gente escolhe algumas coisas. A gente usa só palavras e aí a gente usa as piores que a gente pode para ferir o outro, ou a gente sai correndo. Não tem muita coisa para fazer. E eu usei uma palavra com o meu irmão na adolescência, naquela época, que ele ficou muito, mas muito, muito triste, muito magoado. Magoado mesmo. Sabe mágoa? Você já foi magoado por alguém? Às vezes você até carrega alguma coisa de alguém, até hoje. E eu não sabia que aquilo ia ferir tanto meu irmão, tanto. Muito difícil, muito difícil. Então, quando a gente pensa em casa, essa realidade da casa, ela é dura, ela é difícil. E quando a gente olha para Atos 2, 42 a 47, a gente vê a palavra casa presente aqui. E essa coisa da casa, ela é muito presente naquilo que diz respeito à igreja de Jesus. Porque a gente foi criado, essa comunhão, esse ajuntamento, ele acontece na casa. Esse ajuntamento nosso aqui, a gente conversando essa semana sobre algumas coisas da igreja, e eu lembro de uma situação em que um pastor ele foi chamar a atenção de um outro irmão da igreja, porque o irmão ele tinha ido de sandália para a igreja, de chinelo. E aí o pastor foi chamar a atenção dele e falou assim, olha pastor, o pastor falou assim, você trabalha num banco a semana inteira e você vai de social para o seu serviço, seu trabalho, emprego, gravata, e na igreja você vem desse jeito? Olha, perdão pastor, aqui na igreja eu me sinto em casa, eu me sinto à vontade. Eu não quero que vocês usem isso, gente, para vir todo despenteado domingo que vem na igreja. A gente não é obrigado a ficar olhando para você, estou brincando. Mas a igreja é um lugar que precisa ser esse ambiente de casa, de casa. Muitas coisas são semelhantes. Quando a gente fala da igreja como casa, a gente normalmente lembra das coisas que são legais. A gente fala muito do amor, muito do perdão, essas coisas muito otimistas, né? E a igreja ela se parece muito mais com uma casa, com uma família, do que aquilo que a gente imagina. Mas eu gostaria de convidar você a ler esse texto aqui de Atos. E a gente vê como essa casa aqui é bonita, de como essa ideia de igreja, de povo de Deus que se reúne, é algo inspirador. É algo que a gente deseja. E diz assim, lá no versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos dos Apóstolos. Em obediência, no capítulo 1, o povo se reúne naquele lugar, naquela cidade que Jesus ordenava, e lá naquele lugar eles recebem aquilo que Jesus havia prometido, o Espírito Santo. Aquela situação do capítulo 2 que nós conhecemos como o dia de Pentecostes. Muitas coisas em torno desse texto do capítulo 2, e é lindo ler o registro aqui os Atos dos Apóstolos, porque depois da manifestação do Espírito Santo, aquele povo cheio de autoridade para pregar e do Espírito Santo para entender aquilo que ele estava comunicando à igreja, o apóstolo Pedro ele se levanta e ele começa a pregar sobre arrependimento, e muitas pessoas se rendiam a Jesus, se arrependiam e eram batizados. E essa igreja aqui é a igreja fruto disso. Os primeiros registros dessa igreja maravilhosa se dedicavam aos ensinos, à comunhão, comiam junto, iam ao templo, vendiam o que tinha, dava para quem não tinha. Era uma maravilha, e com a convicção profunda de que era o Senhor que lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O problema e as dificuldades da vida comunitária são inevitáveis. Problemas e dificuldades fazem parte daquilo que a gente é como pessoa, como indivíduo e como comunidade de fé. Então, nem se fala. A gente não briga, gente. Crente não briga. Não é verdade isso? Não briga. A gente tem excesso de comunhão. Excesso de comunhão. A gente fica muito juntos que a gente começa a estranhar o jeito dos irmãos fazerem as coisas. Mas aquela igreja era muito mais comum aquilo que unia, era muito presente. Eles não ficavam tão preocupados com as coisas que eram incomuns, com as coisas que eram diferentes. Eles não estavam preocupados com os problemas, eles estavam muito realizados e felizes por aquilo que Deus estava fazendo naquelas pessoas problemáticas, que eram transformadas pelo poder do Evangelho, e muita coisa mudava, a cidade mudava, as ruas estavam mudando, uma transformação sem igual. Hoje aquilo que é incomum é mais importante do que aquilo que é comum. É motivo de divórcio, separação. A gente briga e nunca mais olha, porque a gente é muito bom, nós temos muito orgulho próprio para continuar encarando uma pessoa que a gente não quer encarar. E o capítulo 2 de Atos conclui que é o Senhor quem estava acrescentando diariamente. É essencial. Era o Senhor quem dava. Era o Senhor quem estava fazendo. A comunidade crescia porque essas pessoas que iam sendo salvas pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo, elas iam sendo inseridas à vida comunitária. A casa, a família, elas faziam parte daquele movimento de anúncio, de diferença, de redenção, de transformação das cidades. Era algo especial. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler todo o livro de Atos, principalmente nesses capítulos da diáspora, os cristãos perseguidos que se dispersavam, e ainda no meio dos gentios, o evangelho ia crescendo, e é lindo de ver isso acontecendo, gente que apanhava e ficava feliz da vida, porque era pelo evangelho. É inspirador para nós isso, é inspirador, e nessa comunidade de pessoas salvas, era parte da rotina deles, dedicar-se ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Eles eram cheios do temor de Deus. Era sobre isso que eles falavam, do poder transformador de Deus, através daquilo que fora ensinado pelos apóstolos, deixados por Jesus. E eles compartilhavam isso com temor, e as pessoas diziam: eu não posso continuar mais do mesmo jeito, eu não posso continuar fazendo a mesma coisa. Maravilhas e milagres. Pessoas eram curadas, o paralítico andava, o cego via. Com
como não se orgulhar de fazer parte de um lugar como esse? Havia testemunho do que Deus estava fazendo através da vida das pessoas. Aquela família que só tinha briga, gritaria, agora não é mais assim, não é mais assim. Antes aquela casa que se ouvia um brega funk, agora se ouvia que a vitória tem sabor de mel. Nem tanto assim, né, meus irmãos? Que mudança! Tinham tudo em comum, tinham tudo em comum. A comunhão cristã é o cuidado cristão, é o cuidado mútuo, é o conhecimento dos problemas e das alegrias uns dos outros, é o cuidado compartilhado uns com os outros. Eles sabiam dos problemas uns dos outros, celebravam com as conquistas uns dos outros. Isso acontecia. Às vezes numa comunidade pequena como a nossa, familiar, um irmão fica doente e a gente não fica sabendo. O irmão, ele sai do hospital e a gente só fica sabendo depois que ele está curado entre nós, ou depois que o irmão partiu, né? A gente ainda fica contando com o dom do Espírito Santo de lembrar, de revelar o problema das pessoas. E a gente fica bravo, inclusive, quando a gente tem um problema que ninguém descobre por conta própria que essa pessoa tinha um problema. A gente não compartilha a nossa vida e fica extremamente frustrado por as pessoas não saber, por as pessoas não se interessar, pela sua ausência. Poxa, eu faltei um dia, ninguém percebeu que eu faltei, eu estou muito triste com essa igreja, eu vou me divorciar dessa família. É igual eu na infância, eu vou embora de casa. Vou procurar uma família melhor. Era formal e informal a comunhão, porque eles realizavam o culto no templo, mas também nas casas e nos lares. Eles estavam juntos nas casas. E eles não dissociavam a sua vida cristã daquilo que acontecia no templo, daquilo que se acontecia em casa. Eles participavam da vida uns dos outros e era essencial a comunhão de maneira formal e de maneira informal. Aqueles que tinham muito, não tinham nenhum problema em vender e distribuir com os outros. Nenhum problema. E não havia invasão de propriedade. Não era necessário. Aquele que tinha muito, ele tinha plena consciência de que o que eu tenho não é meu. Foi Jesus quem disse isso. Então eu preciso da parte do que eu tenho, para que as pessoas que não têm, elas também sejam supridas. Eles se reuniam no pátio do templo, estavam lá presentes, tomando aquele cafezinho e conversando sobre a boa nova, a boa notícia. O reino de Deus é chegado. Que coisa boa. Vamos comigo ali no mercado enquanto a gente conversa? Era desse jeito. Parece que em Atos dos Apóstolos, em especial esses primeiros capítulos, é aquilo que a igreja deveria ser, é a igreja ideal. Não é verdade? Você já teve esse privilégio assim, de olhar e falar, isso que é a igreja? É tipo olhar na igreja dos outros irmãos, sabe? Assistir um culto no YouTube e falar, uau, que louvor. Isso que é louvor. Isso que é igreja. Esse pastor é muito bom. Olha que sacada dele, nunca tinha percebido isso. O pastor Anderson precisa ouvir esse pastor pregando. Quem sabe ele não aprende algo novo para compartilhar com a gente. É uma igreja maravilhosa, que se tivesse no YouTube, essa igreja teria muitas visualizações, muitas curtidas no Instagram. Aqueles irmãos transformados. Nós miramos na igreja de Atos, gente, e acertamos uma igreja de Corinto, de Gálatas, Colossenses. É uma igreja ideal, mas de repente a gente recebe um e-mail do apóstolo Paulo dizendo, vocês não estão andando na linha. Tem gente aí, tem líderes aí que precisam prestar atenção no que está acontecendo. Vocês estão fazendo uma coisa completamente daquilo que eu disse para vocês. Vocês, na hora da Santa Ceia, primeiro vocês estão chegando achando que Santa Ceia é aquilo que vocês deveriam estar fazendo em casa. E principalmente porque vocês estão excluindo as pessoas que deveriam estar participando disso. Vocês estão fazendo acepção de pessoas, separando o pobre do rico, o gordo do magro, do crossfiteiro, do outro que faz outra coisa.
aquele que come carne do que o outro que não come carne. Vocês estão separando as pessoas aí pelo tipo de roupa que ele usa. Está errado essas coisas. Essa vida, a igreja de Atos é essa igreja dos sonhos. Uma igreja maravilhosa. A vida em comum dos primeiros cristãos era uma vida participativa e responsável. Alguém conduzia a comunhão, ok? Está escrito isso lá no texto que lemos. Havia comunhão, alguém conduzia esse tipo de coisa, alguém conduzia o estudo, alguém preparava as refeições. É igual conexão. Eu amo ir no meu conexão, porque a Solange, eu sempre falo isso aqui, né, Solange? Deve ser por isso que o nosso conexão está crescendo. Os outros líderes devem estar pedindo um espaço aqui para falar sobre isso. E aí a gente pensa assim, Deus mandou o maná do céu cair nessa mesa, né? Mas aí a gente tem mudado um pouco isso lá e cada um tem levado alguma coisa participativa. As coisas não acontecem de uma hora para outra. É muito bonito ler o texto de Atos sem considerar os desdobramentos de cada coisa que acontecia naquele lugar. Eles vendiam as suas posses, doavam aquilo que eles haviam vendido para doação, para que a comunidade fizesse a distribuição. Então alguém fazia a contabilidade. Cadê os contadores aí? Amém, irmãos? Alguém tomava conhecimento dos necessitados, alguém que tinha um olhar para aquela comunidade e conhecer aquelas pessoas, o contexto, pegar uma prancheta, uma pena e ir lá para casa para se certificar de como estavam aquelas questões. Né? O advogado, o Evaldo, ia até lá para saber se essas pessoas estavam recebendo o auxílio do governo, se estava tudo certinho, se eles tinham documentos que tinham sido levados pelas enchentes. Alguém conduzia adoração naquele lugar. Alguém conduzia. E não podia ser um irmão que tinha acabado de aceitar Jesus. Porque, como o apóstolo Paulo mesmo diz, ele seria um neófito. Então era alguém que estava num contexto de aprendizado para poder expor, para poder conduzir o tempo de adoração. Deveria ser de algum modo, já que eles estavam se debruçando sobre o ensino dos apóstolos, alguém que tinha conhecimento, maturidade. Alguém que era responsável por arrolar e pastorear a vida daqueles que o Senhor acrescentava. Das ovelhas de Jesus. Alguém estava cuidando dessas pessoas. Eu não sei se eles tinham um software que fazia lá uma contabilidade, uma contagem dessas pessoas para saber porque elas não estão aqui, que não vieram para cá. A gente precisa ver o que estava acontecendo. Então, quando a gente revê essa igreja de Atos, essa primeira comunidade cheia do Espírito, fica evidente que todos eles estavam preocupados com o relacionamento dentro da igreja, dentro da comunidade de fé. Todos eles tinham um papel responsável dentro dessa casa, dentro desse lugar que o Senhor revelou em Gênesis, capítulo 18. O povo, quando estiver indo na direção, quando o povo ouvir as notícias a respeito dessa igreja, desse povo, eles serão abençoados, eles participarão, eles conhecerão a Deus, verão aquilo que eu estou fazendo com vocês. E aí Jesus traz a mensagem de arrependimento e eles vão se arrepender. E eles vão se render a isso, essa mensagem. Serão transformados e participarão comigo da transformação. Em primeiro lugar, essa igreja aqui, eles estavam relacionados ao ensino dos apóstolos. Ao ensino dos apóstolos. Estavam ansiosos para receber as instruções deles. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que crê no ensino dos apóstolos, que crê nos ensinos de Jesus, que crê naquilo que Jesus ensinou aos seus apóstolos, que crê naquilo que Jesus ensinou e seus apóstolos estavam ensinando e estavam prontos a receber. E isso era a marca deles, porque lá no início do texto que lemos no versículo 42, eles estavam debruçados em conhecer aquilo que os discípulos, os apóstolos estavam ensinando. Eles estavam ligados, em segundo lugar,
a Deus em adoração. Era a maneira que eles entendiam que assim, não existe outra forma de eu estar conectado a esse Deus que eu não posso ver, mas creio, tenho fé, a não ser pelo modo da adoração, reconhecendo aquilo que Ele é, simplesmente. Então eles adoravam no templo, na casa, nas ceias do Senhor, nas orações, na alegria, reverência. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que cultua. Uma casa cheia da presença de Deus é uma casa que percebe a importância disso, que entende a importância disso. Eles estavam ligados ao mundo em evangelização. Eles estavam ligados em evangelizar de maneira contínua, em anunciar o evangelho de maneira contínua. Nenhuma igreja egocêntrica, autossuficiente, pode afirmar ser cheia do Espírito Santo. Nenhuma igreja em si mesmada pode afirmar ser uma igreja que tem a presença de Deus. Portanto, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja missionária, é uma igreja em missão. É uma igreja que entende, compreende que essas coisas estranhas, esse linguajar, essa postura, que faz dela um gueto muito específico e seletivo, precisa ser mudado. Que ela precisa estar preocupado com isso, ao ponto daqueles que são inseridos por Cristo na sua igreja, sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Você já foi na casa de alguém, que você chega na casa de alguém para alguma coisa, ou para esperar, ou porque você foi convidado, algumas coisas naquela casa te deixam tenso, você sai assim com o músculo assim, tenso, a bochecha de você forçar a risada, porque assim, você está conversando, a TV está muito alta, nada contra os dogs, tá bom, gente? O cachorro está subindo na sua cabeça, o gato está puxando, estou brincando, viu, gente? Mas uma coisa está muito errada, tenso, dá aquela discutida, aquela briga assim, e você parece que se sente meio que no meio de uma coisa, estou atrapalhando alguma coisa aqui, nessa casa. Aí as pessoas chegam numa comunidade, numa igreja, se sentem tensas, não se sentem incluídas, eles estão falando coisa que eu não faço a mínima ideia. Falaram um negócio nessa música, uma palavra que deve ser grego, alguma coisa que eu não entendi, o que estava querendo dizer isso? Às vezes é maturidade, às vezes a gente força a barra. O Kleber Lucas cantava umas músicas, perdoe, viu, Kleber Lucas, vai para o YouTube isso, uma música que cantava um monte de palavra em hebraico, em grego, e a gente cantava na igreja, gente, a igreja vibrava junto, porque estava no retroprojetor, não sei se é da sua época, mas a gente não fazia a mínima ideia do que é que estava sendo dito naquelas canções. Mas deve ser uma coisa boa, porque foi um irmão que escreveu e a gente cantava todo mundo junto. Graças a Deus, graças a Jesus, que falava grego, aramaico, ele entendia isso, mas às vezes a gente faz coisas que nem a gente mesmo entende. Toda vez que nessa casa da responsabilidade, um irmão combina de fazer uma coisa e não faz, todo mundo na casa paga o pato. Todo mundo perde por isso. Toda vez que uma igreja falta com responsabilidades basilares nessa nossa casa, nessa nossa vida de hoje, toda vez que nas Escrituras uma igreja faltava com questões essenciais, ela recebia uma carta de exortação. A gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Toda vez que um irmão negligencia o outro irmão, sabendo da sua necessidade, todos sofrem. Você admitindo ou não admitindo. Porque essa igreja mística de Jesus, essa igreja que se reúne em todo tempo, lugar, essa igreja, ela é uma igreja só. Ela é a igreja de Jesus. Toda vez que um irmão não usa os seus talentos e as suas habilidades para abençoar os seus irmãos, essa igreja, ela enfraquece, como numa casa. Toda vez que um irmão
combina de chegar na hora, e esse irmão não chega na hora. Todo mundo está passando por isso juntos. Imagine lá, em Atos, a irmãzinha, alguém fala um nome bíblico aí bem legal, alguém conhece? Como? Vamos usar o nome de Ruth? Ruth estava por aí, né, entre nós esses dias, mas Noemi é mais complicado, né? E Noemi, ela fala assim, hoje eu quero receber vocês na minha casa. E então aparece o irmão Tiago, junto com o irmão Lucas, e junto com a irmã Mara, junto com os seus amigos, e que eles tinham ficado acordados de levar o refrigerante. O outro tinha ficado responsável de levar a coxinha, e o irmão que ia levar a coxinha não levou a coxinha. O que aconteceu nesse dia? Tomaram só refrigerante. Todo mundo ficou sem coxinha. E todo mundo tomou refrigerante. Porque o Lucas, um rapaz responsável, levou tudo que tinha que levar. Os seus refrigerantes para um grupo de 15 pessoas. Já o irmão da coxinha, tem nenhum Tiago aqui na igreja não, né? Lucas eu sei que a gente tem bastante. Todo mundo paga. O irmão chega atrasado no louvor, o ensaio acontece 3h30, coitados dos irmãos. Quando você está lá no seu cochilinho, os irmãos já estão aqui na igreja ensaiando, para entregar a melhor música, para abençoar vocês e glorificar a Deus aqui nesse tempo. Mas aí um irmão chegou atrasado. Eu vou falar aqui que chegou atrasado o irmão do saxofone. E esse irmão, inclusive, não veio para a igreja, porque nós não temos um saxofonista aqui. Só para vocês não ficarem pensando, quem é do louvor que faz isso, que fez isso? E esse irmão não veio, chegou atrasado. E todo o grupo aqui, esperando, tenso, com a expectativa da volta desse irmão para o louvor. Todo mundo pagou. E no ensaio aqui os irmãos estão contando unicamente com a graça de Deus, e não com a técnica e com o tempo de ensaio. Todo mundo paga. Estamos falando de coisa simples, ordinária da vida, imaginando que aquela igreja de Atos era uma igreja que estava completamente comprometida, responsavelmente, pelos detalhes do que acontecia. As implicações de uma igreja ideal, ela exige responsabilidade. Toda vez que alguém não faz em casa, a casa toda sofre. Mas segundo as Escrituras, perde mais aquele que não dá, aquele que não faz, aquele que não se responsabiliza. As Escrituras mesmo diz que há maior alegria em dar do que receber. E aquele que é para dar e não dá, ele perde e faz também os seus irmãos perder. Em casa, lá, meus irmãos, nós somos em 4, são 3 meninos e uma menina, a terceira menina depois de mim. Nenhum dos 3 mais velhos ganhou um carro. Isso era algo completamente fora de contexto da minha casa. Um carro, ao fazer 18 anos, era coisa de filme, era coisa de novela, era coisa de algum bairro bem longe do bairro que eu morava. Nós não viemos de uma família financeiramente abastada, de bolso cheio. O meu pai teve um Fusca, gente. O bairro que eu morava, o primeiro carro da rua foi o carro do meu pai, um Fusca. Meu pai levou gente para o hospital como uma ambulância. Meu pai levou cachorro morrendo naquele carro. Meu pai já levou muita gente naquele Fusca. Dizem que Fusca não é carro, né? É só Fusca. Muita coisa aconteceu naquele Fusquinha. Inclusive, eu como criança empurrei muito aquele Fusca, gente. Muito aquele Fusca. Eu já fui no porta-malas de um Fusca. Você conhece um Fusca? Um porta-malas de um Fusca. Mas quando o meu irmão mais novo nasceu, meu pai já tinha um carro muito melhor. Meu irmão não precisou empurrar o carro do meu pai. Inclusive, quando meu irmão fez 18 anos, ele ganhou o carro que o meu pai usava. E nós casados, tem uma coisa especial, todos nós celebramos isso. É claro que a gente não ia perder a oportunidade de dizer para o meu pai, e nós nada, né? Na nossa época, um ônibus.
na nossa época, empurrar carro. E meu irmão, 18 anos. Mas muito felizes, porque o meu irmão ganhou em nome de todos nós, que fizemos 18 anos e não ganhamos um carro. É muito legal isso na casa. É muito legal. Quando as coisas estão boas, quando as coisas estão fluindo, é ótimo. É ótimo. Todo mundo ganha. Quando a mamãe faz macarronada, que só ela sabe fazer, coisa simples. Todo mundo ganha, todo mundo celebra. Quando a mamãe não faz, todo mundo perde. Todo mundo perde. E essa é uma verdade. Uma comunidade de fé funciona assim. Todos ganham, todos sofrem. Se está faltando, é porque você não trouxe. Você consegue entender isso? Pô, a igreja precisava ter isso. A minha casa podia ter esse portão. A pergunta era do meu pai: filho, quando é que você vai trabalhar e você vai ajudar o pai a colocar esse portão? Eu morava na zona leste de Londrina e eu ia fazer trabalhos com os meus 15 anos na zona sudeste, a zona mais rica da cidade. Eu entrava em mansões de 2 milhões de reais para cima, que era o nível do lugar, muitos famosos, artistas moram naquela região, e eu voltava para minha casa, de ônibus, ok? Não era de BMW, de Mercedes. Falei, poxa vida, né, pai? É isso aí, filho, continue ralando, trabalhando, estudando, e você vai chegar lá. Está faltando alguma coisa? A pergunta é, você trouxe a coxinha? Você trouxe a coxinha? Você trouxe a sua parte? Você tem feito a sua parte? Uma igreja não se parece com uma casa quando essa igreja é a comunidade dos perfeitos que ficam olhando, que ficam fazendo críticas, não fazendo nada. Aí esse lugar se torna um lugar que não é um lugar ótimo, não é um bom lugar para se estar. O pastor Jeremias Pereira, não sei quem conhece aqui, o pastor da 8ª igreja, a presbiteriana de Belo Horizonte, ele escreveu alguns passos de como afundar a sua igreja local. E eu fiquei com um dó do pastor Jeremias quando ele escreveu isso, porque ele tem problemas muito sérios na igreja dele que nenhum outro lugar existe. E eu acho que até você deveria incluir o pastor Jeremias, a sua igreja, nas suas orações. Olha só o que acontece na igreja do pastor Jeremias. E ele diz o seguinte: 12 formas de você afundar a sua igreja. Não frequente aos cultos. Não frequente aos cultos. Fique apenas no online. Não respeite os horários da reunião. Não respeite os horários do culto. Não dê dízimos e nem ofertas. Continue dizendo que isso é religiosidade, coisa do Antigo Testamento. Só apareça se o clima estiver ao seu sabor. Só faça se tiver sol, na temperatura ideal, para você sentar no banco do seu carro e vir para a igreja. Espalhe e exponha as falhas dos seus irmãos. Seja apenas um consumidor, não ajude em nada. Fique revoltado se não for escolhido para um cargo de liderança. Ainda bem que essas coisas lá da igreja. Não visite e não tenha interesse em fortalecer os irmãos e as famílias. Não traga seus filhos pequenos e adolescentes para a igreja. E mais tarde, quando ele crescer, ele já sabe que caminho escolher. Deixe de orar pelo avivamento da igreja. E cada semana vá em uma igreja diferente. Nós precisamos orar pela igreja do pastor Jeremias. Concordam comigo? Mas é uma igreja que, se a gente quiser acabar como igreja, é uma forma da gente fazer isso. Eu amo a ideia que a gente constrói sobre que nós somos tudo povo de Deus. Nós somos tudo povo de Deus. Então assim, pastor, você fique tranquilo se eu não estiver indo na igreja. Fique tranquilo se eu não estiver servindo, que eu estou fazendo isso por aí. Fique tranquilo. Meus irmãos, vamos tentar, eu vou emprestar de maneira alegórica Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Corinto. E
o irmão de Éfeso está lá. E o irmão de Éfeso vai falar assim: isso não é para mim. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Que esse irmão de Éfeso, ele falta nos cultos da sua igreja, e ele vai para a igreja de Corinto, e ele faz isso muitas vezes. E ele faz isso o tempo todo. E ele posta no Instagram que ele está na igreja. É um irmão crente. Ele está na igreja. Esse irmão, ele se machuca. E a igreja de Corinto não conhece esse irmão de Éfeso. Porque ele diz que ele é da igreja de Éfeso. Então, assim, o pastor da igreja de Éfeso deve estar sabendo o que está acontecendo com esse irmão. E os irmãos de Éfeso não estão sabendo. E esse irmão perece no meio do caminho. Esse irmão é casado. Ele teve problemas no casamento, se divorciou. Esse irmão, ele teve problemas com a sua família e ninguém ficou sabendo e ninguém pôde ajudar esse irmão. Porque é um irmão que está toda hora em outro lugar. Inclusive ele dizia assim para os irmãos de Éfeso, que dava uma curtida lá no Instagram e falava: saudade de você, irmão. Ele dizia assim: fique tranquilo, meu irmão, que eu continuo firme com Jesus. Domingo eu vou estar aí com vocês. Estarei aí com vocês. E ele chega na hora do culto e vai embora no amém. Ninguém fica sabendo. Esse irmão se afunda e afunda a sua igreja com ele. Ele faz parte do corpo. Ele faz parte da casa. Ele não levou coxinha. E todo mundo teve que tomar refrigerante. Observe algo importante de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18. A igreja de Jesus, e é Ele quem a edifica. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe de uma coisa? A igreja é dele. Nem morte, nem inferno poderá detê-la. Ele é o construtor. Apesar de nós, apesar dos irmãos de Éfeso, que falta na sua comunidade para atender os seus desejos, esse irmão que não leva o seu pedaço de carne para o churrasco, esse irmão que não veio na escala, o saxofonista que chegou atrasado no louvor, esse irmão, apesar disso, apesar dele, o Senhor continua fazendo a sua igreja triunfar. O nosso papel, meus irmãos, é participar com o Senhor, com a consciência plena de que nós estamos participando de algo extremamente sério e responsável. E edificar com o Senhor a igreja dele, e não nossa, e não o nosso jeito de igreja, e não a nossa imagem de igreja. No fim do capítulo 2, Lucas, autor de Atos, deixa claro que é o Senhor quem acrescenta os salvos. E somos nós em participação com Ele, que cuidamos uns dos outros, que cuidamos das coisas, não negligenciando as coisas simples da casa. Da casa. Estou chegando ao fim da mensagem, mas aquele dia eu magoei meu irmão profundamente, como eu disse para vocês. Eu machuquei o meu irmão. 2 anos depois, um bom tempo depois, eu e meu irmão passamos por uma fase muito difícil de adolescência, pré-juventude, juventude, até a gente começar a se tornar homem de fato, amadurecer. E eu estava jogando bola com os meus tios, primos, agregados, num dia de Natal, no meio da rua, com 2 pedaços de tijolo correndo para lá e para cá, chutando asfalto, arrancando a cabeça do dedão. E o meu irmão do time oposto, ele sempre com muita vontade de ganhar, gosta de ganhar, competitivo, e eu do outro lado,
com uma vontade de ganhar, competitivo. E eu e meu irmão tivemos um atrito no campo. E meu irmão jogando pra valer em cima de mim. E eu falei, peraí, cara, vamos resolver esse negócio aqui. E o meu irmão, ele parou olhando para mim com muita frustração, com muita amargura e disse: você me chamou de fracassado naquele dia. Eu falei, uau, meu coração despedaçou naquele momento. E eu pedi perdão para o meu irmão ali em público. Abracei ele e falei, eu sinto muito, cara. Perdão por ter feito isso com você, por ter feito você se sentir dessa forma. Naqueles dias em que meus pais estavam viajando, que o cachorro estava acabando com a casa, eu também acabei com alguma coisa no meu irmão. Tem uma coisa, gente, sobre a casa. É o Senhor quem a edifica. É o Senhor. É dele. E Deus nunca viaja. Nunca viaja. Na casa de Deus, nós resolvemos as coisas. Colocamos cada coisa no teu lugar. Nos responsabilizamos como gente que ama Jesus e a sua igreja. E nós seguimos triunfando com a igreja triunfante de Cristo Jesus. Amém? Para refletir e praticar durante essa semana, eu tenho 4 perguntas para você. Como anda a sua responsabilidade com a casa? Você anda querendo mudar o mundo sem arrumar a sua cama? Ou você está se ocupando da sua parte? Você está se responsabilizando por aquilo que é teu? Você tem amado mais a sua ideia perfeita de igreja ou a de Deus? Mais a sua ideia perfeita de que as coisas acontecem na hora que você quer, do jeito que você quer, aonde você quiser? É a sua ideia de igreja, a sua ideia de relacionamento ou a ideia de Deus? Jesus é o centro da casa ou você tem procurado ser o centro das atenções? Como a minha filha Catarina. Quando eu e a Elô estamos sentados à mesa ou no carro e a gente aproveita para conversar alguma coisa, e quando ela começa a sacar que aquilo ali não tem a ver com ela começa a falar, cantar, berrar. Assim, peraí, gente, eu sou o centro aqui. Eu sou mais importante. Jesus é o centro da casa ou você tem pensado ainda que o mundo gira em torno de você? Procure uma maneira de ocupar-se da sua responsabilidade em casa e em casa essa semana. Na sua casa e na sua comunidade de fé. O que é que Deus quer fazer com você agora? Como Ele gostaria de te usar? O que é que Ele tem dado para você? Amém? Você pode ficar em pé? Eu gostaria de orar com você.